Los Angeles, 1984. A cidade brilhava, um farol de sonhos. Mas sob a superfície, uma escuridão crescia. Uma sombra espreitava na noite. Richard Ramirez, o Night Stalker, estava à solta. O medo pairava no ar quente, denso e sufocante. Ninguém estava seguro. Lares, anti-santuários, tornaram-se prisões de pavor. A cidade dos anjos estava perdendo sua inocência, uma noite terrível de cada vez. Dormir não oferecia escapatória. A cidade prendia a respiração, esperando a próxima manchete horrível. O desconhecido era o verdadeiro terror. Ramirez podia estar em qualquer lugar, um fantasma atacando os vulneráveis. Richard Ramirez nasceu mal, ou foi moldado por uma realidade brutal? Esta é uma pergunta que muitos se fazem ao tentar entender a mente de um dos mais notórios serial killers da história. Sua infância ofereceu um vislumbre da escuridão que o consumiria. Crescendo em um bairro pobre, Richard estava cercado por dificuldades e desespero. Criado em El Paso, Texas, Ramirez testemunhou a violência em primeira mão. As ruas de El Paso eram um campo de batalha diário, onde brigas e crimes eram comuns. Seu pai, um ex-policial, era propenso a ataques de fúria. A casa de Ramirez não era um refúgio seguro. Era um lugar de terror constante. As surras eram comuns, deixando sua marca na psique do jovem Richard. Cada golpe, cada grito, moldava sua visão distorcida do mundo. Seu primo, Miguel, um boina verde condecorado, contava histórias da Guerra do Vietnã. Miguel era uma figura de autoridade para Richard, e suas histórias eram tanto fascinantes quanto aterrorizantes. Fotos horríveis de tortura e assassinato encheram a imaginação de Richard. Ele via essas imagens como uma janela para um mundo onde a violência era a norma. Essas histórias, juntamente com o abuso de seu pai, plantaram as sementes da violência dentro dele. A combinação de violência doméstica e histórias de guerra criou um coquetel mortal em sua mente jovem. A linha entre o certo e o errado se confundia. A empatia murchava. Richard começou a ver a violência como uma forma de poder, uma maneira de controlar seu próprio destino. Um monstro estava lentamente tomando forma. Cada experiência, cada história, cada golpe, contribuía para a criação de um ser que um dia aterrorizaria uma nação inteira. O reino de terror de Ramirez era um estudo em caos. Ele desafiava a categorização. Cada cena de crime que ele deixava para trás era um quebra-cabeça de horror, uma mistura de violência e desordem que desafiava a compreensão. A polícia encontrava quartos revirados, objetos pessoais destruídos e um rastro de destruição que parecia não ter fim. Suas vítimas eram jovens e velhas, ricas e pobres. Não havia padrão em quem ele escolhia para atacar. Ele não discriminava, tornando todos vulneráveis. A diversidade de suas vítimas aumentava o medo na comunidade, pois ninguém se sentia seguro. Cada pessoa, independentemente de sua idade ou status social, podia ser a próxima. Ele invadia casas, deixando um rastro de terror em seu caminho. As famílias acordavam no meio da noite com o som de janelas quebrando e portas sendo arrombadas. A sensação de segurança em seus próprios lares era destruída, substituída por um medo constante e paralisante. Seus métodos eram tão variados quanto suas vítimas. Ele usava qualquer coisa ao seu alcance como arma, desde facas e pistolas até objetos domésticos comuns. A imprevisibilidade de seus ataques tornava impossível prever ou se preparar para o próximo movimento de Ramirez. Tiros, facadas, espancamentos. Ramirez abraçava a brutalidade em todas as suas formas. Cada ataque era uma exibição de violência crua e desenfreada. Ele parecia se alimentar da dor e do sofrimento que causava, cada ato mais horrível que o anterior. Ele se divertia com o medo que incutia. O pânico que se espalhava pela comunidade era quase palpável. As pessoas viviam em constante estado de alerta, temendo que ele pudesse aparecer a qualquer momento. O terror psicológico que ele infligia era tão devastador quanto a violência física. Ele forçava suas vítimas a declararem sua lealdade a Satanás, seus pedidos de misericórdia caindo em ouvidos surdos. Esses rituais macabros adicionavam uma camada extra de horror aos seus crimes, deixando as vítimas e a comunidade ainda mais aterrorizadas.
Ele não queria apenas matar, ele queria quebrar seu espírito, deixá-los totalmente destruídos. A tortura psicológica que ele infligia era meticulosa e deliberada. Ele queria que suas vítimas sofressem não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, deixando cicatrizes que nunca cicatrizariam. As cicatrizes psicológicas que ele infligia eram mais profundas do que qualquer ferida. As vítimas lutavam para reconstruir suas vidas, muitas vezes precisando de anos de terapia para lidar com o trauma. O impacto de seus crimes era sentido muito depois de ele ter ido embora, deixando uma marca indelével na psique de suas vítimas e na comunidade como um todo. No tribunal, um espetáculo de desafio e vaidade. A captura de Richard Ramirez foi motivo de comemoração em Los Angeles. A cidade finalmente podia respirar. Seu julgamento foi um frenesi da mídia, o mundo cativado pelo homem apelidado de Night Stalker. Mas Ramirez parecia gostar da atenção. Ele se divertia com sua infâmia. Ele não mostrou remorso, seus olhos frios e desprovidos de empatia. Ele provocava as famílias de suas vítimas. Sua arrogância não tinha limites. Ele mandava beijos para as câmeras, seu narcisismo em plena exibição. Mesmo atrás das grades, ele mantinha a cidade refém, seu mal lançando uma longa sombra sobre Los Angeles. A sombra do medo. O impacto duradouro de Ramirez em Los Angeles. O reino de terror do Night Stalker pode ter terminado, mas seu impacto em Los Angeles foi profundo e duradouro. Richard Ramirez, com seus crimes hediondos, deixou uma marca indelével na psique da cidade. Suas ações não apenas chocaram a nação, mas também mudaram para sempre a maneira como os moradores de Los Angeles viviam suas vidas diárias. A cidade, antes um símbolo de esperança e oportunidade, havia sido abalada até o seu âmago. As ruas que antes estavam cheias de vida e energia, agora estavam marcadas pelo medo e pela desconfiança. A transformação foi visível em cada esquina, em cada bairro. A sensação de segurança, de invencibilidade, havia desaparecido. As pessoas começaram a tomar precauções que nunca haviam considerado antes. Trancar portas e janelas tornou-se uma rotina obsessiva, e a sensação de vulnerabilidade era constante. As pessoas tinham medo de ficar sozinhas, de andar pelas ruas à noite. O medo era palpável. A cidade, que nunca dormia, agora estava cheia de sombras e sussurros, e cada passo parecia ecoar com a ameaça de perigo iminente. Ele se infiltrou no próprio tecido da cidade. A presença de Ramirez era sentida em todos os lugares, desde os bairros mais ricos até os mais humildes. Ninguém estava imune ao terror que ele espalhou. As pessoas instalaram novas fechaduras, compraram cães de guarda e tomaram medidas extremas para proteger suas casas e famílias. A paranoia se tornou uma parte do cotidiano, e dormiam com armas debaixo dos travesseiros. A ideia de que a segurança pessoal dependia de medidas drásticas tornou-se uma realidade para muitos. Os pais não deixavam seus filhos fora de suas vistas. A liberdade que as crianças antes desfrutavam foi substituída por uma vigilância constante. Cada movimento era monitorado. Cada brincadeira era supervisionada. A cidade que nunca dormia estava agora assombrada pelo espectro do Night Stalker. Vigílias à luz de velas foram realizadas em memória das vítimas, e a atmosfera sombria de Los Angeles refletia a dor e a perda sentidas por toda a comunidade. A sombra de Ramirez ainda paira sobre a cidade, um lembrete constante do impacto duradouro de seu reinado de terror.